Nós fomos ensinados que ter uma personalidade forte é nunca mudar de opinião. Aquela típica frase, eu sou assim e pronto. A rigidez não é um sinal de uma identidade sólida, é um sinal de medo. Neste vídeo quero desafiar a ideia de que mudar é falhar. Vamos perceber porque é que ser adaptável é a nossa maior inteligência biológica. E porque é que tu não és e nem deves ser a versão final de ti mesma. Para não me perder, organizei isto assim por pontos, organizando por temas as mudanças que eu sofri na minha vida. Não foram poucas. Vou começar por mudanças geográficas. Como já tive a oportunidade de dizer, sou natural do Algarve. Algarvia Gema. Até aos 18 anos, o Algarve era o meu horizonte. Na minha família não havia o exemplo de sair da terra, de explorar e de sair do Algarve. Eu fui a primeira a fechar a minha mala. Lisboa. Vim para Lisboa para a universidade. Na altura nunca me passou pela cabeça que não iria voltar. A minha ideia era estudar e depois voltar ao Algarve. Mas a verdade é que a cidade grande engoliu-me e apaixonei-me pelo ritmo da cidade. E também como a minha área foi design gráfico, Lisboa oferecia muito mais oportunidades de trabalho do que o Algarve. E então fiquei. Anos mais tarde, o impensável aconteceu novamente. Emigrei. Na altura estávamos em plena crise da Troika. Aliás, a Troika ainda não estava cá, mas estava prestes a chegar. O país estava estagnado e eu também estava estagnada e sentia que precisava de ganhar asas e voar novamente. Para além disso, não sabia falar inglês fluentemente. Aliás, nem tão pouco. Sabia mesmo muito pouco de inglês. E tinha como objetivo aprender a língua. Ganhei coragem e fui. Basicamente queria-me testar, estou sempre a querer-me testar. E então aos 29 anos fui para Londres. Quem migra sabe que o que menos importa é a bagagem que nós levamos. E num país que não é o nosso, a primeira coisa que nos cai parece que é a nossa identidade. Em Londres o meu estatuto caiu por terra. Quando falo de estatuto, aquela situação de quando nós perguntamos, apresenta-te, diz quem tu és. O meu nome é Tânia, eu sou designer. Parece que a profissão dita aquilo que nós somos. Então o meu estatuto caiu. A confiança na minha própria língua caiu também. E aquela personagem que eu tinha criado em Portugal acabou por morrer completamente. Tive que inventar uma nova versão de mim. Na altura foi violento. Sim, foi até bastante violento, mas percebi o essencial. Percebi que eu não sou a minha morada e nem sou o meu código postal. Eu sou um organismo vivo que se adapta para continuar vivo. Na biologia chamam isto de homeostase, que é a nossa capacidade incrível que nós temos e que nos ajustamos para a nossa própria sobrevivência. Mudar de geografia não é fugir de nós, mas é percebermos que somos muito mais para além do sítio onde nós nascemos. Muito mais. Mudei muitas vezes de localidade. Então e de casas? Eu já vivi, eu tenho vergonha de dizer o número, já vivi em cerca de 20 casas, em cerca não, eu contei-as mesmo, foram 20 casas. Sinceramente, quando digo isto em voz alta até parece um exagero. Foram 20 casas, 20 chaves. Estou a bater palmas ao pé do micro e isto faz barulho, não é? 20 portas que se fecharam atrás de mim. 10 dessas casas foram quartos. E para quem já viveu, principalmente na altura em que era estudante e partilhava casa, e na altura que fui para Londres, porque as casas lá são caríssimas e para quem chega, o quarto é a opção, não é? E quando falo de quartos, o quarto é um lugar assim estranho, porque é uma casa, mas não é a nossa casa, não podemos pintar paredes, não podemos mudar móveis, não podemos... É aquele sítio onde estamos a viver, mas não estamos, não é o nosso lar, é esquisito. Num quarto tu vives com cuidado, não fazes barulho, não ocupas muito espaço, mas tem um lado positivo. Tem sempre tendência a ver o lado positivo das coisas, o que é ótimo. Que na altura em que eu morava em quartos, foi a fase em que eu vivia também mais fora de casa. Então deu uma oportunidade de conhecer parques e parques, jardins. Eu adorava andar aliás, acho que em Londres foi a altura que eu mais andei no meio da natureza.
e estava na grande cidade. Portanto, as mudanças, quando nós encaramos como coisas boas e benéficas para nós conseguimos sempre tirar o lado positivo da coisa. Porque eu, ao final de contas, deixei Portugal, deixei um apartamento onde vivia sozinha com o meu cão, o cãozinho ficou com a família, e eu fui viver para um quarto, a dividir com mais não sei quantas pessoas, e daquele quarto saltei depois para o outro, um pouquinho melhor que o anterior, e o outro a seguir, e o outro a seguir. Esta minha última mudança foi uma mudança de casa, que foi um bocadinho forçada, digo forçada porque eu vivia num apartamento que eu julgava que seria o último, não digo o último, já me dei tantas vezes, não digo o último, mas eu pensava que iria ficar por muitos anos, e foi um apartamento T4, grande, bastante espaçoso, com um corredor de 5 metros, e vivia muito feliz, sozinha com a minha filha naquele apartamento. Mas acontece que por problemas que eu não os controlo, problemas lá de senhorios e cabeças de casais, e um que morre, e o outro que não tem poderes, não me renovaram o contrato. E então, no final do ano passado, tive então essa última mudança de casa, acho que não vai ser definitiva, ainda não vou ficar por aqui, porque mudei de um T4 para um T1. Mais uma mudança que para muitos pode ser apavorante, e para mim foi uma mudança que, confesso-vos que chorei muito naquela noite, quando fiquei a saber que não ia ficar naquela casa, porque empenhei muito tempo, muita dedicação, comprei muitos móveis, gastei muito dinheiro naquela casa, mas em questão de horas, na própria noite, chorei, fiz o luto da casa, e a seguir já estava a pensar o que é que eu faço a seguir. E tinha uma oportunidade de uma casa de um T1 pequenino, que é onde estou neste momento, e eu pensei, isto só vai trazer coisas boas para mim, porque eu estou a viver numa casa grande, demasiadamente grande para mim, estou a acumular coisas, a acumular móveis, a acumular tralha e tralha e tralha, e se calhar vou fazer uma limpeza brutal daquilo que tenho, e vou viver com o essencial. E aqui estou eu, a viver com o essencial. Foi ótimo, hoje sinto-me tão leve de viver num T1 de 114 metros, passei para 30 e poucos, 40 metros quadrados, por aí. Foi ótimo. As mudanças são ótimas na nossa vida. Parar é morrer. Não se assustem com as mudanças, porque elas fazem-nos bem. Temos sempre que ver o lado positivo da moeda. Se o universo nos está a guiar para a mudança, é a mudança que nós temos que fazer. Parar e não mudar, isso é que é perigoso, porque acabamos por estagnar, e daí vêm doenças, vem tudo. É como o exemplo de uma água parada. A água parada apodrece, a água tem que estar em movimento, e nós somos água, 70%. Outras mudanças que também me fizeram abanar as estruturas: o amor. No amor também mudei muito a minha forma de pensar. Tive vários namorados, e em cada um deles eu pensava genuinamente que era para a vida. Sou assim um bocadinho romântica, ainda acredito no príncipe encantado, e então penso que quando conheço alguém é para toda a vida, é para todo o sempre. Mas a vida ensinou-me que a mudança também é uma forma de proteção. Quando percebia que a relação começava a ficar tóxica, ou muitas vezes muito tóxica demais, não tinha medo nenhum de mudar e de terminar, e de cada um para o seu lado, e sejamos felizes, separados. No amor sempre segui aquela máxima de mais vale sozinha do que mal acompanhada. Às vezes eu própria subestimo a coragem que eu tenho e o poder de virar a página e seguir para o próximo capítulo, dar uma volta de 360 à vida e bora para a frente. Claro que estas decisões trazem consequências e mudanças de planos que eu não tinha desenhado, não tinha pensado. Também no campo do amor, dos relacionamentos, tive que fazer aquele luto daquela ideia de família tradicional, que eu acho que nessa forma de pensar sou bastante conservadora, porque a vida, através de tantas mudanças que tive, a vida não me proporcionou esse cenário. Hoje sou mãe solteira, uma menina linda de 6 anos, não era o que estava nos meus planos, não ser mãe. Aliás, mãe sempre esteve nos meus planos, agora solteira, não. E não era de todo o plano inicial, aquele plano que nós imaginamos sempre para a nossa própria vida.
Mas amadurecer é precisamente isto, é não deixar que a desilusão nos endureça, mas sim reorganizarmos a nossa vida com as peças que temos no momento. Devemos ser flexíveis com a vida. A maternidade não me trouxe uma mudança romântica, trouxe uma mudança estrutural e prática. Mudou o meu corpo, o meu tempo, as prioridades, e a parte bastante positiva é que as noites ou as noitadas, os excessos, deixaram de caber na minha rotina por completo. Hoje cuido de mim por uma responsabilidade muito concreta, para além de cuidar de mim porque gosto de mim, mas por saber que alguém depende de mim também. Essa mudança foi ótima, maravilhosa. No fundo, a maternidade não me tirou a liberdade. Ela tornou-me foi muito mais consciente do meu papel hoje em dia no mundo, o que é lindo. Mais outro exemplo de mudanças. Meu cabelo. O meu cabelo sempre foi um terreno em que eu me senti completamente à vontade para mudança. Eu já tive o cabelo cor-de-rosa, já tive o cabelo azul, nunca tive verde. Já tive cinzento, já fui loira, já tive encaracolado, já tive rapado de um lado, comprido do outro. Já fiz as neiras de estragar de tal forma que tive cortes químicos quando andei a tentar ser loira. E tive que o cortar pequenino, a rapaz. Já tive o cabelo de toda a maneira e feitio. E eu pego este exemplo do cabelo, porque, por exemplo, quando o estraguei, aprendi uma boa lição dali. Epá, nada é definitivo e tudo se transforma e nada é fixo. Tudo está em permanente mudança. E para além disso é só um cabelo. Estas minhas pancas, no fundo, acabaram por ser assim uma boa preparação para a vida. E umas boas lições que eu tirei. O medo de mudar vem quase sempre da ilusão de que temos que ser fixos na nossa imagem, na nossa identidade. A ilusão de que temos que manter uma imagem fixa para o mundo. Mas o único erro real é quando tentamos ficar parados, quando tudo à nossa volta e quando o mundo nos pede para avançar. O medo da mudança não desaparece, mas ele deixa de ser um travão quando entendemos que a vida é um fluxo e está em permanente mudança e em permanente movimento. Mudar não é um evento especial, mas sim um estado natural de quem está vivo. Eu estou a falar deste tema de mudanças porque, para além de ser uma coisa muito presente na minha vida, sempre mudei muito, vêm também frases à cabeça, inclusive de alguns familiares, que dizem: eu sou assim porque sou, eu não mudo, eu sempre fui assim, não me conheces de outra forma. Ou então, eu não vou mudar por ninguém, quem gosta, gosta. E a mim dá-me vontade de rir essas pessoas que falam assim, porque parece que estão ali a confrontar-se e a dizer que têm uma personalidade muito forte. Tu é que andas sempre a mudar, eu sou muito fixa. Epá, és fixa, estás a morrer, porque a mudança faz parte da vida. Então eu encaro essas pessoas como pessoas rígidas. Na psicologia, bem, eu não sou psicóloga para falar destas coisas, mas o que dizem que esta rigidez não passa de medo de mudar, medo de rever decisões que nós tomamos, medo de crescer, medo de admitir que crescemos e que envelhecemos, é medo de perdermos a narrativa de quem nós somos. Dizer eu sou assim, não mude, é decidir que a pessoa que foste com 20 anos é a tua última versão de software. É um software que não tem atualizações. Nós não somos estátuas, nós somos organismos vivos. E tudo o que é vivo muda. Tudo o que não muda morre. E muitas vezes estas pessoas chamam a isto personalidade forte. Mas a verdade é que esta rigidez tão excessiva é apenas um mecanismo de defesa. É a tentativa de congelar a identidade. É aquele tipo de pessoas que quer ficar embalsamado no tempo. Portanto, a famosa frase eu sou assim e pronto, quem gosta gosta, quem não gosta azar, parece autenticidade, mas muitas vezes é método disfarçado e ser coerente não é nunca mudar. Ser coerente é responder honestamente à vida que nos está a acontecer agora, neste preciso momento. Isto é importante porque a identidade não é algo que se encontra. A identidade é algo que se constrói em movimento. Na psicologia do desenvolvimento não existe o chegar a si mesmo.
Existem fases, existem crises, existem reformulações que temos que fazer ao longo da vida. A identidade, ela constrói-se com essas mesmas fases, com essas mesmas crises, ela constrói-se por camadas, vai-se construindo. Cada fase da vida pede uma resposta diferente à pergunta: quem sou eu agora? Para quem sou eu agora depois daquilo que eu já vivi. E muitas pessoas continuam a responder sempre a mesma coisa: eu sou a mesma de sempre. E isso não é maturidade, é congelamento. E eu não acho que essas pessoas respondem dessa forma por serem falsas. Eu acho que essas pessoas respondem dessa forma precisamente porque têm medo de mudar. É só isso. No final das contas, a construção deste vídeo trouxe uma conclusão que eu não estava à espera, uma conclusão bastante interessante para mim, que é: eu passei muito tempo a dizer a mim mesma e a acreditar piamente nisso, que era uma pessoa que pensava muito, que tinha medo de agir e que parece que até tinha medo de tudo. Mas ao olhar para trás e ao escrever este guião, é que me apercebi que afinal eu mudo bastante, eu estou sempre a mudar. Eu talvez estivesse-me a sentir assim estagnada, porque a maternidade muda-nos bastante e altera a nossa forma altera tudo. Então parece que fiquei ali parada no tempo, parece que fiquei ali suspensa. Mas a verdade é que eu estou a mudar outra vez, agora mesmo. Estou a deixar para trás o meu eu antigo, aquele meu eu introvertido, o meu eu que não tinha iniciativa ou que julgava que era super envergonhada. Estou a fazer algo que há um ano atrás para mim era impensável, era completamente impensável, que é eu expor-me aqui desta forma. E logo eu que nem tenho atividade nenhuma noutras redes sociais, não sou pessoa de andar a postar o prato da comida ou sei lá o quê. Não tenho esse hábito. Por isso, se sentes que estás estagnado e que és assim, que não mudas, olha com mais atenção para a tua história. Tu és um rascunho em movimento. E eu estou aqui a arriscar o meu capítulo antigo, a deixar tudo para trás daquilo que eu julgava que era e a começar um novo capítulo aqui à frente dos vossos olhos. Eu espero que este vídeo te inspire e que não sintas medo da mudança, porque a mudança faz parte da vida. E só te quero mesmo agradecer por estares aí desse lado e por teres-me acompanhado até aqui. E já agora aproveito para te perguntar: e tu, qual é que é a mudança que estás a adiar por achares que não és capaz? Pensa nisto. Muito obrigada, vemo-nos nos próximos vídeos. Até já. Beijão.